Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai tratar aí sobre os princípios do Sistema Único de Saúde. Não sei se você sabe, mas os princípios do Sistema Único de Saúde são cobrados aí de forma corriqueira em todos os concursos públicos. Então, a gente vai hoje tratar, além daqueles princípios que a gente conhece lá no artigo 7º da Lei 8.080 de 1990, a gente vai também tratar aqui sobre aqueles princípios doutrinários, princípios organizativos do Sistema Único de Saúde, ok? Então, vamos aí à nossa aula de hoje, beleza? Então, se você puder também, segue o prof lá, @prof. Breno Caldas. Então, como eu falei, a gente está dando sequência à nossa aula sobre a Lei 8.080 de 1990. Pessoal, princípios do Sistema Único de Saúde, o que você precisa saber para você passá-la na hora da sua prova. Primeira coisa que você tem que entender sobre os princípios do Sistema Único de Saúde é que eles começam a ser discutidos ali na Lei 8.000, na Constituição Federal de 1988. Mas como assim, professor? Lá não tem descrito, são princípios do Sistema Único de Saúde. É claro, lá não tem. Lá no artigo 98 nós temos o quê? Nós temos as diretrizes do Sistema Único de Saúde. Isso é muito importante a gente saber. Pessoal, lá na Constituição, entre os artigos 96 e 200, a gente começa a lidar com os conceitos de universalidade, igualdade, integralidade, participação da comunidade, descentralização, regionalização. E mais para frente, isso vai se tornar, lá na Lei 8.080 de 1990, o quê? Os princípios do Sistema Único de Saúde. Então lembre, pessoal, que quando a gente fala de Constituição Federal, a gente, lá no artigo 198 da Constituição, nós temos lá dessa forma: as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada que constitui o Sistema Único de Saúde de acordo com as seguintes diretrizes. Aí temos lá descentralização com direção única, esfera de governo, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, participação da comunidade. Mas e aí, professor? Entendam, aqui são os conceitos sendo apresentados a você, que ele chama aqui de diretriz. Tá? Cada um desses aqui é uma das diretrizes. Então, essas diretrizes aqui também são cobradas lá no seu concurso público, beleza? Então, só para você ter uma ideia aí em relação a este conteúdo, olha lá, IDESG é Prefeitura de Itapemirim, Espírito Santo 2025, o artigo 98 da Constituição define define as diretrizes para a organização do SUS, qual das opções abaixo corresponde corretamente a uma das diretrizes. Aí nós temos ali a participação da iniciativa privada como instância reguladora do SUS. Nós temos ali também o quê? Essa a gente sabe que não é, que a gente acabou de ver. Atendimento preferencial para os trabalhadores do setor público também, nós não temos. Regionalização e hierarquização dos serviços de saúde, opa, aí sim, tá? E nós temos a alternativa D, exclusividade de atendimento em hospitais públicos. Também está falso. Então, o nosso gabarito aí, alternativa C de Canadá. Percebam que daquelas três ali que eu acabei de falar, não estava descrito assim, a regionalização ela é uma das diretrizes, mas ela está aqui em cima, ó, regionalização e hierarquização, ok? Isso aí já dá a entender para a gente que pode ser considerado também uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde, ok? Lembrem disso. Então, agora, pessoal, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre esses três temas aqui: academia, Constituição Federal e a própria lei federal. Pessoal, entendo, nós falamos aqui sobre as diversas formas que as bancas podem cobrar de você aí em relação aos princípios do SUS. Regionalização, hierarquização, integralidade, universalidade. Então, você tem que saber dividir e conseguir distinguir o que o examinador está te querendo, o que ele quer de você. Tá? Então, por exemplo, se ele está falando sobre a Constituição Federal, ali o artigo 198 da Constituição, ele vai dizer ali, ele está se referindo às diretrizes do Sistema Único de Saúde, por isso que você vai ver lá que integralidade é sim uma das diretrizes do SUS, segundo o artigo 98. Já a Lei Federal de 1988, ela trata, além de todos esses conceitos que o artigo 98 traz ali, regionalização, hierarquização, integralidade, participação da comunidade, descentralização, vira tudo o quê? Princípio lá no seu artigo 7º,
tá? Lá da Lei 8.080 de 1998. Então nós temos essa segunda caixinha, nós temos a caixinha da Constituição Federal, que ele vai colocar no enunciado para você o artigo 98, ele vai colocar para você lá, tá? Vai descrever isso. E também nós temos aí a Lei 8.080 de 1990, aonde a banca ela vai colocar para você, ó, segundo a Lei 8.080 de 1990. Então ela vai colocar para você no enunciado a referência. Ou então ela não coloca a referência, ela somente coloca assim, segundo os princípios do SUS, é correto afirmar que um dos princípios do SUS ponto, tá? 2 pontos. E aí você vai ter que distinguir ali. Agora, quando a banca traz para a gente a nomenclatura de princípios doutrinários, princípios organizativos, ela está se referindo à academia, que a academia, pessoal, nada mais é do que são os acadêmicos, né? Os professores de universidades, os editoriais os editoriais do Ministério da Saúde, órgãos afins, né? Por exemplo, Fiocruz e tudo mais, aonde ele vai trazer essa nomenclatura, tá? Não existe uma legislação específica que venha tratando desse tema, mas é importante a gente saber porque a banca vai acabar cobrando de você, como cobra. A incidência desse conteúdo aqui é imensa, tá? É muito elevada. Então, para vocês lembrarem que nós temos lá na academia os princípios, tá? Os princípios doutrinários, que também podem ser chamados de fundamentais, podem ser chamados de ideários, podem ser chamados de filosóficos, etc. Tá? Aí ele vai colocar para você lá dessa forma. E nós temos os chamados princípios / diretrizes organizativas, tá? Organizativas. Ok? Dentro dos princípios doutrinários, nós temos a tríade, né? Universalidade, equidade e integralidade, tá? Então percebam que aqui a integralidade, ela é o quê? Um princípio doutrinário, e lá no artigo 98 da Constituição, ela é o quê? Uma diretriz. Dentre os princípios / diretrizes organizativas, nós temos regionalização, hierarquização, descentralização e participação da comunidade. Essa tríade aqui é praticamente imutável, tá? Você não vai encontrar algum acadêmico dizendo que além dessa tríade aqui nós temos outro. Uma vez ou outra que você vai encontrar isso, mas via de regra nós temos essa subdivisão aqui. Como eu falei para vocês, isso aqui é uma divisão da academia, logo os acadêmicos, né, a cátedra, ela dá essa possibilidade de você ter uma certa liberdade. Então, não é comum, mas pode acontecer, como já caiu um outro concurso público, ele falando que além desses aqui tinha um outro. Então, por exemplo, se perguntar lá para você, dentre as alternativas abaixo, marque uma alternativa que seja um princípio organizativo. Aí tem lá, alternativa A, universalidade, B, equidade, C, integralidade, D, por exemplo, resolutividade. Você vai marcar resolutividade, certo? Tá? Ou então, ele marca para você assim, bota assim, dentre as alternativas abaixo, marca uma que não é um princípio organizativo. Vai ter lá, regionalização, hierarquização, descentralização, participação da comunidade, e a última lá, como por exemplo, igualdade. Você vai botar igualdade, você sabe que aqui, esses aqui são praticamente imutáveis, tá? Ele inseria um ou outro, isso acontece, tá? A incidência é muito menor, é incomum isso acontecer, mas acaba acontecendo, tá bom? Então, só para vocês poderem fixar o conteúdo aí, vamos resolver uma questãozinha aí, né, pessoal? Então, nós temos essa questão aí da VUNESP, Prefeitura de Sertãozinho, São Paulo, 2025. Então, vamos lá. Assinale a alternativa correta a respeito dos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde SUS. A
A equidade considera a isonomia dos direitos e as necessidades de grupos sociais, indivíduos e populações, conforme suas necessidades. É como dar mais a quem precisa de mais. Esse daí é, sim, olha lá, o princípio doutrinário, a equidade. Esse daqui, sim, é o conceito de equidade. Quem precisa de mais vai ganhar mais, quem precisa de menos vai ganhar menos, ok? Então, é o nosso gabarito. B, a igualdade como princípio doutrinário, opa, aqui a gente já pode, né? É universalista, já deu problema. Considera que todas as pessoas devem ter o mesmo acesso, independentemente de suas necessidades. Pessoal, o que ele está falando aqui é da universalidade, não de igualdade, concorda comigo? C, caso os conselhos municipais permitam a participação da população, deve ser considerada em instâncias administrativas. Nada a ver, tá falando nada aqui, tá? D, a universalidade preconiza o respeito à destinação de recursos públicos financeiros como com fundo municipal para o estadual, do estadual para o federal. Não, ao contrário. Tá? Ele é de fundo a fundo e não é a universalidade, não diz isso. A universalidade fala do acesso, tá, aos serviços de saúde. A alternativa é a integralidade postula que os serviços públicos devem garantir toda a assistência em saúde de uma pessoa num só serviço. Não. Para evitar peregrinação. Não, dentro da rede de atenção à saúde. Então, nosso gabarito, alternativa A de América. IGEDUC, Prefeitura de Calumbi, Pernambuco, 2025. Dentre as opções citadas abaixo, assinale a alternativa que corresponde ao princípio organizativo do Sistema Único de Saúde, que consiste na divisão de níveis de atenção, garantindo formas de acesso a serviços que façam parte da complexidade requerida pelo caso, nos limites dos recursos disponíveis numa dada região. Então, ele quer saber aqui, ó, princípio organizativo, a gente já pode, né, vamos ver se consegue tirar algum dos doutrinários. Não. Então, nós temos descentralização, não, que é transferência de responsabilidade, comando único, já está interligado, e hierarquização em relação aos níveis de atenção, regionalização está falando de espaços geográficos. Então, nosso gabarito é a alternativa C de Canadá. Então, fiquem ligados em relação a isso. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a Lei 8.080 de 1990, onde todas aquelas diretrizes que nós vimos lá no artigo 98 se tornam o quê? Princípios do Sistema Único de Saúde. Então, está lá no artigo 7º, olha lá. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados, contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas lá no artigo 190 da Constituição, obedecendo ainda aos seguintes princípios. Ele torna tudo princípio. Olha lá, universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade. 3. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 4. Igualdade na assistência, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 5. Direito à informação às pessoas assistidas sobre a sua saúde. 6. Divulgação das informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário. 7. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática. 8º, participação da comunidade. Aí nós temos descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo, ênfase na descentralização dos serviços para os municípios, que é a famosa municipalização da saúde, regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. 10. Integração em nível executivo. Cuidado, porque às vezes ele coloca um legislativo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. 11. Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população. 12. Capacidade de resolução do serviço em todos os níveis de assistência, que isso aqui é nada mais é que a resolutividade. Tá? 13. Organização dos serviços públicos de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos, isso aqui cai bastante, falando que ele deve fomentar a duplicidade. Não, ele deve evitar. Tá? 14. Organização de atendimento público específico e especializado para mulheres vítimas de violência em geral, que garanta, entre outros, atendimento e acompanhamento psicológico, cirurgias plásticas reparadoras. 15.
proteção integral dos direitos humanos de todos os usuários, em especial atenção à identificação de maus tratos, de negligência e de violência sexual praticados contra crianças e adolescentes. Esses últimos aqui, né, são novos, tá? E 16, atenção humanizada. Isso foi incluído, inclusive, recentemente. E no parágrafo único ainda diz assim: para efeitos do inciso 14 do caput desse artigo, as mulheres vítimas de qualquer tipo de violência têm direito de serem acolhidas e atendidas nos serviços de saúde prestados no âmbito do SUS, na rede própria ou conveniada, em local e ambiente que garantam sua privacidade e restrição do acesso de terceiros não autorizados pela paciente, em especial o seu agressor. Beleza? Então esses aí são os princípios do Sistema Único de Saúde. Fiquem ligados em relação a isso, que eles são cobrados aí de forma aí rotineira em concursos públicos quando a gente fala sobre a Lei 8.080 de 1990, né, e o SUS. Então a gente vai fazer algumas questões para vocês aí se memorizar, fazer essa memorização para você ver como cai. Avanço São Paulo, fusão de Caçapava, São Paulo 2025. Em conformidade com os princípios do Sistema Único de Saúde SUS definidos por meio do artigo 7º da Lei nº 8.080 de 1990, assinale a alternativa que traz na íntegra um dos princípios definidos legalmente. Então vamos lá. A descentralização de acesso ao serviço de saúde a partir da definição de níveis prioritários de assistência. Não é descentralização de acesso, é universalização do acesso, mas ele está falando aqui, está misturando tudo. B, integralidade da assistência entendida como os serviços curativos empregados individualmente. Não, é o conjunto articulado de ações e serviços de saúde, né? Em prol da assistência integral ao paciente, tá? Para resolver todas as suas necessidades. C, hierarquia de assistência à saúde, em que se privilegia os casos mais complexos da assistência. Não, tá? Hierarquização, divisão de níveis de assistência. D, utilização da epidemiologia para a conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos. Não, pessoal, a utilização da epidemiologia para a conjugação, não. Você tem sim a conjugação desses recursos, mas a utilização da epidemiologia é para outra coisa, tá? Para fim de locação de recursos, tá? Alternativa é divulgação de informações, a epidemiologia, ela é, na realidade, para a organização, né, como que se fala? Para você, utilização para o estabelecimento de prioridade, né, para a questão de prioridade, beleza? E nós temos a alternativa E, divulgação de informações quanto ao potencial do serviço de saúde e a sua utilização pelo usuário. Opa, aí sim, a alternativa é de Equador. Então, percebam que os princípios são cobrados em prova. Então, você tem que saber distinguir aquilo que está falando dos princípios referentes à Lei 8.080, são os princípios doutrinários ou organizativos, ou então você está se referindo lá à própria Constituição Federal, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e deixem um like aí, não deixem o like aí para a gente continuar fazendo esse trabalho aí com vocês, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê, até a próxima!